Se na sua empresa existe banco de horas, saiba que nem sempre as horas que são lançadas lá no banco de horas são válidas, regulares e poderão ser utilizadas para compensar para mais ou para menos. Você sabe que se faz horas extras e vão para o banco de horas, essas horas você pode ter compensação com folgas e não receber o pagamento. Mas para o banco de horas ser válido e regular, existem alguns requisitos que muitas vezes algumas empresas desrespeitam. Então, conheça quais são esses requisitos no vídeo para saber se a sua compensação está regular ou irregular. Vamos lá então, pessoal. Primeiro ponto importante. Cada região do Brasil pode ter uma regra diferente. Então é preciso avaliar a regra na sua região e nesse vídeo eu não consigo abranger todos os mais de 5.000 municípios que existem no Brasil, mas eu consigo te dar noções gerais do que olhar e de onde procurar. Primeiro, o ponto de partida geralmente é a convenção coletiva do trabalho. Então cada cidade ou região tem um sindicato que cria regras específicas. Em alguns, que a gente já viu aqui, pelo menos em Criciúma, região, Santa Catarina, é muito comum os sindicatos colocarem que, para haver banco de horas, é preciso ter um acordo escrito formal, e com esse acordo escrito formal assinado pelo funcionário, aí sim as horas poderão ser colocadas no banco de horas. Mas não é permitido que o funcionário trabalhe mais que 10 horas por dia, ou seja, que ele faça mais do que 2 horas extras por dia. Não é permitido que ele faça, algumas vezes, mais do que 40 horas extras no mês. Então, esses dois exemplos que eu citei são de Criciúma, são de uma região específica em que, se violados esses requisitos, o banco de horas é inválido. No final do vídeo eu vou explicar para você qual é a consequência de um banco de horas ser inválido. Mas pontos importantes para observar então, número 1, se existe alguma regra específica do sindicato na sua região que vai limitar a quantidade de horas extras, ou vai dizer se precisa ter um acordo escrito ou não, ou vai dizer ainda no ponto 1, tá? Esse registro do sindicato vai dizer ainda se a empresa tem uma obrigação de comunicar ao funcionário a quantidade exata de horas ali que tem que estar registradas para ele saber quantas estão sendo compensadas. Percebe que quando há o sindicato e há alguma regra, existem muitas condições para o banco de horas ser válido e é difícil as empresas cumprirem todas essas condições. Então, para você ter certeza, na dúvida, procure um advogado da sua confiança que vá analisar a sua realidade na sua cidade, partindo do ponto 1, que é a convenção coletiva do sindicato da sua região. Vamos imaginar que não existe um sindicato ou alguma regra específica na sua região. Então, aonde que a gente encontra as regras do banco de horas? A gente encontra na CLT. A CLT, que é a regra maior dos direitos trabalhistas no Brasil, ela sofreu uma alteração grande em 2017. Então, até 2017 existiam algumas regras de banco de horas e depois disso, novas regras. Eu já estou falando dessas novas regras a partir de 2017. E quais são os grandes pontos? A CLT diz que em até 30 dias pode existir um banco de horas, mesmo que tácito. O que é tácito, Eduardo? Tácito é quando eu não escrevo, eu apenas pratico. Eu nem falo que existe banco de horas, eu apenas pratico, ou seja, o funcionário fez horas extras, compensou na semana seguinte, compensou 2 semanas depois, está compensado. Lembrando que essa regra de validade de banco de horas, da forma que eu expliquei, também está sendo questionada na justiça. Então, o que eu estou falando para você aqui é o que está acontecendo hoje, mas está sujeito, de novo, caso a caso, análise a análise. Eu sei que é difícil ter muita certeza dentro do direito aqui no Brasil, porque a gente tem muitos juízes, muitas interpretações, mas a orientação que eu te dou é que você tem que partir da impressão, da experiência que o seu advogado tem e te passa. Porque ele é a pessoa que vai solicitar o seu direito, que vai defender você e que vai dar a orientação mais correta se existe ou não um direito, se ele vai buscar isso na justiça, sim ou não, baseado na experiência dele, como foram analisados outros casos, por exemplo. Então tá, 30 dias, tácito. Agora, 6 meses, acordo individual, escrito. Então agora eu preciso ter por escrito o banco de horas entre empresa e funcionário. 1 ano através de acordo com o sindicato. Então,
O que muda é o tempo em que o banco de horas pode acumular horas, para mais ou para menos, para serem compensadas. Tácito 30 dias, acordo escrito individual, empresa-empregado 6 meses, com o sindicato 12 meses. Então, vamos por exemplo prático. Imagina que você fez 10 horas extras nesse mês. Existe um acordo escrito com a empresa. Passaram 7 meses e a empresa não compensou. Ou seja, ela não deu folga para essas 10 horas extras. O que tem que acontecer no 7º mês? Ela tem que pagar essas 10 horas extras. Por quê? Passou o prazo em que ela tinha o direito de compensar, certo? Então ela tem que pagar essas horas extras. A mesma regra, agora vamos no exemplo inverso. Imagina que o funcionário está devendo 10 horas. A empresa pode exigir que ele faça horas extras, ao longo desses 6 meses para compensar essas 10 horas negativas. Passou os 6 meses, eu estou falando ainda de acordo escrito, tá? Individual. Passou os 6 meses, a empresa não compensou essas 10 horas, perdeu. Ela não poderá descontar ou exigir mais hora extra. Então percebe que o banco de horas ele é uma ferramenta para a empresa, para trazer vantagem para a empresa, porque a regra geral é: funcionário fez hora extra, recebe a hora extra. Funcionário, em alguns casos, o banco de horas pode beneficiar um funcionário. Por exemplo, o funcionário tem faltas, né? Tem atrasos, é para ser descontado do salário dele e não desconta. Fica no banco de horas. Aí é em benefício do empregado, nesse caso, tá? Para não sofrer desconto do salário. Então, pessoal, requisitos locais com convenção coletiva, requisitos da CLT e para fechar esse vídeo, o último ponto, e esse é o ponto que as empresas mais desrespeitam: a prestação de horas extras contínuas, constantes, ou seja, é para o funcionário compensar, mas na prática ele está sempre fazendo mais hora extra, mais hora extra, mais hora extra, não vem compensação, também não vem pagamento, o banco de horas é inválido. E nessa condição em que o funcionário só faz hora extra, mas não tem a compensação, ele tem direito a receber todas essas horas extras que ele fez. Esses são um dos pontos que mais aumentam os valores das ações trabalhistas no Brasil, as horas extras. Então, é comum às vezes o funcionário fez 5 anos horas extras, era para ter compensado, tem banco de horas, mas nunca compensou. Ele entra com uma ação trabalhista e cobra essas horas extras e recebe 300, 400, 500 mil reais, 1 milhão de reais. Isso é muito comum. E eu disse que ia falar no final do vídeo qual é a consequência, né? Quando o banco de horas é considerado inválido, como eu já disse agora, as horas extras têm que ser pagas. Os descontos por faltas ao funcionário não podem ser feitos. Então, nossa lei trabalhista ela é construída para, se não seguidas as regras específicas do banco de horas, beneficia o funcionário com pagamento de hora extra, com não descontar as horas negativas, e assim a empresa vai ter um custo maior se não observar essas regras. Portanto, conheça o funcionamento da nossa lei trabalhista, que é ampla, que é extensa, para que ela possa ser cumprida, para que você que é empregado possa fazer valer os seus direitos, receber pelo que você trabalhou, nada mais, nada menos. Apenas pelo que você trabalhou, o que é o justo, o que é o certo. Tá bom? Espero que tenham gostado deste vídeo. Tá? Se gostaram, não se esqueça de clicar no botão de gostei, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. Tem dúvida, deixa nos comentários que a gente vai ler aqui e procurar responder. Tá bom? A gente se vê aqui nesse mesmo canal nos próximos vídeos. Até lá. Tchau!